Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de meditação, mais um momento de oração, mais um momento em que nos encontramos com o nosso Senhor e permitimos que Ele venha falar conosco, venha falar aos nossos corações e deixar que Ele possa nos ensinar através das suas Sagradas Escrituras. Que possamos abrir nossos corações, nos confiar à Santíssima Trindade e deixar que o Espírito Santo de Deus venha fazer nova todas as coisas, nos ensinando com toda a sua sabedoria, com toda a sua iluminação. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, por intercessão de São José, vinde queimar nossos corações e nos fazer mais santos. Vinde, Espírito Santo, por intercessão de São José, vinde queimar nossos corações e nos fazer mais santos. Vinde, Espírito Santo, por intercessão de São José, vinde queimar nossos corações e nos fazer mais santos. Amém. Primeira leitura, livro de Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus: Eu mesmo vou tomar os israelitas do meio das nações para onde foram. Vou recolhê-los de toda parte e reconduzi-los para a sua terra. Farei deles uma nação única no país, nos montes de Israel, e apenas um rei reinará sobre todos eles. Nunca mais formarão duas nações, nem tornarão a dividir-se em dois reinos. Não se mancharão mais com os seus ídolos, e nunca mais cometerão infames abominações. Eu os libertarei de todo o pecado que cometeram em sua infidelidade, e os purificarei. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Meu servo Davi reinará sobre eles e haverá para todos eles um único pastor. Viverão segundo meus preceitos e guardarão minhas leis, pondo-as em prática. Habitarão no país que dei ao meu servo Jacó, onde moraram vossos pais. Ali habitarão para sempre também eles, com seus filhos e netos, e meu servo Davi será o príncipe para sempre. Farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei e multiplicarei, e no meio deles colocarei meu santuário para sempre. Minha morada estará junto deles. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Assim as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel, por estar o meu santuário no meio deles para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório de hoje, Jeremias capítulo 31, a partir do versículo 10. O Senhor nos guardará qual pastor a seu rebanho. O Senhor nos guardará qual pastor a seu rebanho. Ouçam, ó nações, as palavras do Senhor, e anunciem-nas nas ilhas mais distantes. Quem dispersou Israel vai congregá-lo, e o guardará qual pastor a seu rebanho. Pois na verdade o Senhor remiu Jacó, e o libertou do poder do prepotente. Voltarão para o monte de Sião entre brados e cantos de alegria, afluirão para as bênçãos do Senhor. Então a virgem dançará alegremente, também o jovem e o velho exultarão. Mudarei em alegria o seu luto, serei consolo e conforto após a guerra. O Senhor nos guardará qual pastor a seu rebanho. Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fez, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: O que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: Vocês não entendem nada. Não percebem que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus.
retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: "O que vos parece? Será que ele não vem para a festa?" Palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, sábado, quinta semana da Quaresma, quase adentrando em definitivo na Semana Maior. Quase. Faltam algumas horas, faltam alguns momentos apenas para que nós possamos entrar de vez na Semana Maior da Santa Igreja, na liturgia Mãe, que é a Semana Santa, que é o momento em que nós mergulhamos definitivamente na paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, a vitória da vida sobre a morte, a vitória do nosso Deus sobre todos aqueles que pecaram, sobre todo o pecado, sobre a maldade verdadeira, que é o espírito maligno, que são os nossos inimigos, os demônios. Que nós possamos então abrir nossos corações agora e permitir que o Senhor venha ser esse pastor que está conosco, esse pastor que verdadeiramente conduz o seu povo, esse pastor que nos guarda, esse pastor que nos protege, como vai dizer o salmo de hoje, esse pastor que acolhe e reúne os filhos de Israel, os escolhidos, o povo que ele tomou por sua herança. Que nós possamos nos confiar ao Senhor com tudo isso, confiar que ele faz tudo isso por nós. E hoje, na primeira leitura, nós temos então Ezequiel 37, para quem lembra, para quem já ouviu falar, é justamente o capítulo que fala dos ossos secos. E aqui nós estamos ainda continuando toda a estrutura, toda a explicação e revelação de Deus para com para com Ezequiel, em relação justamente a essa passagem dos ossos secos. Depois de mostrar a visão dos ossos secos, daquele vale de ossos, e a ressurreição, a vida nova, a vida verdadeira trazida para aqueles ossos que estavam completamente carcomidos, secos, destruídos e sem vida. Nós temos então toda a reestruturação daquela vida, da vida daquele povo, daqueles ossos. E tudo que Deus quer, tudo que Deus mais quer é profundamente, verdadeiramente gerar em nós uma vida nova, trazer de novo aquele povo disperso, trazer de novo aquela vida, aquele rebanho que está perdido, reunir novamente aqueles sobre a sua tutela, sobre sua guarda. Você, meu irmão, minha irmã, talvez esteja afastado, não sei. Mas você com certeza conhece também alguém que já está afastado faz tempo do Senhor. Você talvez conheça pessoas que não conseguem ter uma vida de oração profunda. Talvez você não esteja tendo uma vida de oração intensa, uma busca intensa pela vontade de Deus. Talvez você não esteja conversando com o Senhor o suficiente. Talvez você esteja sendo um desses infiéis. Como diz no versículo 23, eu os libertarei de todo o pecado que cometeram em sua infidelidade. Eu os purificarei. Não se mancharão mais com seus ídolos e nunca mais cometerão infames abominações. O povo de Israel, o povo escolhido, o meu povo, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Quando? Quando nós finalmente nos entregarmos ao Senhor, quando nós finalmente nos rebaixarmos, quando nós finalmente nos prostrarmos diante de Deus e dissermos: sim, Senhor, eu quero ser parte do teu povo. Sim, Senhor, eu quero ser parte desse povo santo. Eu quero. Por favor, me reconduza. Por favor, me tire da minha infidelidade, me purifique, perdoe os meus pecados, já me liberta definitivamente. Eu não quero mais pecar. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor, a ser verdadeiramente parte desse povo santo, desse povo escolhido por Ti. Me ajuda a ser servo. Me ajuda a ser parte, conduzido pelo Teu pastor maior, que é Jesus. Me ajuda, Pai. Me ajuda. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Me faz habitar nos lugares que o Senhor reserva para a Tua adoração, para o Teu louvor. Eu quero estar contigo, eu quero estar nesse lugar onde o Senhor permanece. Eu desejo, eu preciso para que eu possa estar contigo, para que minha família possa estar contigo. As palavras do Senhor para Ezequiel, apesar de serem palavras proféticas, também são inspirações para que nós possamos rezar, porque nós precisamos, antes de qualquer coisa, compreender que a palavra de Deus, ela está nos convidando para uma oração.
A conversão é uma motivação de oração para uma vida nova, para uma transformação verdadeira. Estamos na quaresma, é período de conversão. A quaresma está nos convidando, através das Santas Escrituras, a olhar para cada uma das palavras do Senhor, nos motivar a orar e dizer: sim, Senhor, é verdade. Eu preciso me livrar dos meus pecados. Eu preciso ser liberto. Eu preciso fugir das minhas infidelidades. Eu preciso me purificar verdadeiramente. Eu preciso te buscar. Versículo 25. Habitarão no país que dei ao meu servo Jacó, onde moravam vossos pais. Eu preciso voltar para esse lugar onde eu encontrava com o Senhor. Eu preciso voltar para esse lugar onde o Senhor verdadeiramente revelava o teu santo poder. Talvez você esteja afastado da igreja, meu irmão, minha irmã. Talvez você esteja, não sei, sem falar com ninguém. Talvez você esteja isolado. E cristão não vive assim. Cristão precisa viver verdadeiramente em comunhão, em comunidade. E estar em relação com Deus, estar em intimidade com Deus é buscá-lo constantemente. Com que frequência você está buscando? Com que frequência você está tentando ser melhor? Com que frequência você quer ser transformado, melhorado, realmente libertado pelo teu Senhor? Se você nem sequer vai até Ele, se você não se encontra com Ele, se você não está diante do sacrário, se você não adora, se você não louva, se você não comunga. Quando nós nos voltamos verdadeiramente para Deus e deixamos que Ele venha fazer nova todas as coisas em nós, nós permitimos que Ele inicie algo completamente novo, nós permitimos que Ele faça algo completamente diferente em nossas vidas. Versículo 26, farei com eles uma aliança de paz. Será uma aliança eterna. Meu irmão, minha irmã, você está conseguindo entender que neste mundo onde a paz é destruída constantemente, onde a falta de razão, a violência, tudo ao redor nos motiva a crer que não existe mais paz. Você consegue entender que Deus está te prometendo uma paz eterna? Você consegue compreender que Deus está te dando a oportunidade de receber uma paz que vem unicamente dele? Você está conseguindo compreender que Deus quer transformar a tua vida em definitivo? E mesmo assim você continua fugindo, mesmo assim você continua deixando-o de lado, mesmo assim você não quer. Despreza. O que está acontecendo? O que você tem feito? O que a quaresma tem gerado na tua vida para que você realmente busque essa conversão? O quanto você está buscando essa conversão nesse período? O quanto você está buscando ser melhor, ser diferente, ser uma pessoa realmente nova nesse período? A quaresma está te ensinando alguma coisa? Ou está sendo só mais um período onde você caminha por esses vales de ossos e não quer deixar de ser também como esses ossos secos? Nós temos escolhas e precisamos fazê-las quando se trata da vida com Cristo. Querer ou não querer. Estar com Ele ou não estar com Ele. Nós precisamos escolher. Não é possível, eu escutei um padre dizer certa vez, Padre Eric, dizer certa vez, que nós não podemos acreditar que vamos conseguir caminhar com as duas escolhas juntas. Um pé na igreja e outro no mundo. Não, porque você não pode servir a dois senhores. Mateus 6. Você não pode servir a dois senhores. Ou você diz sim para o pecado e não para a graça, ou você diz sim para a graça e não para o pecado. Não é possível ter os dois. Não é possível ter os dois. Farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna. Meu irmão, minha irmã, você está escolhendo de fato a paz que vem do alto, a paz que vem de Deus, ou você está escolhendo a paz que é humana, essa paz que te traz tranquilidade aqui, que te livra, te priva de todo e qualquer tipo de responsabilidade aqui, que não te deixa sair da sua zona de conforto, e esquecendo que existe um Deus que está te chamando. O que você está escolhendo? O que você está escolhendo? Será uma aliança eterna? Você está querendo a vida eterna? Você está querendo a aliança eterna com o Senhor, teu Deus? Ou está realmente fugindo e aceitando simplesmente as coisas deste mundo? O quanto você tem estado no santuário? O quanto você tem estado na casa dele? Como diz o versículo 28. Minha morada estará junto deles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Assim as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel, por estar o meu santuário no meio deles.
o quanto você está buscando ser povo de Israel, e sendo Israel, sendo povo de Deus, sendo povo escolhido, o quanto você está buscando o Senhor no santuário, o quanto você está se dedicando na vida com Cristo, o quanto você está querendo de fato uma vida em comunidade, o quanto você deseja tudo isso. Abra o coração. E aí vem então o evangelho onde Jesus... Existe algo muito interessante aqui nesse evangelho que eu queria destacar, que veio logo ao meu coração, mas antes de mais nada, entender que enquanto nós estamos sendo como esses ouvintes que acolhem, nós até acolhemos a palavra de Jesus, nós até acolhemos o que Jesus está dizendo, somos meros ouvintes. O problema é esse. Não estamos praticando, não estamos agindo, não estamos fazendo o que devemos fazer, não estamos assumindo a responsabilidade. O que é que estamos fazendo então? Enquanto os fariseus estão se reunindo para falar contra Jesus, estamos apenas fugindo da responsabilidade de cristãos que nós temos. Não quer perseguição? Não quer ser atingido? Não quer a vida com Cristo? Não quer martírio? E aí? E aí? Enquanto os fariseus estão conversando e os sumos sacerdotes também estão discutindo o que farão com Jesus, nós temos então um Caifás, que fala que Jesus vai morrer pela nação, um morrendo por todos, e todos concordaram com isso. Mas percebam uma coisa, neste evangelho Jesus ele está fugindo das autoridades. Jesus não andava mais em público no meio dos judeus, retirou-se para uma região perto do deserto, na cidade de Efraim. E aí você pode dizer, meu Deus, mas Jesus está fugindo da responsabilidade. Meu Deus, mas Jesus está deixando de lado. Meu Deus, mas Jesus está fugindo. Não. Jesus está se afastando. Existe, né, a expressão, a retirada estratégica. É verdade. Você precisa saber escolher suas próprias batalhas. Não contra homens de carne e osso que temos que lutar, mas contra os principados, contra as potestades, os príncipes deste mundo. Nós precisamos lutar contra aquilo que de fato vale a pena lutar, contra aquilo que de fato é errado, contra aquilo que de fato precisa ser o nosso motivo de luta diária, contra o pecado, contra a vida longe de Deus. E o que Jesus fez? Jesus não ficou lutando contra pessoas de cabeça dura que não sabem o que está acontecendo. Jesus se afastou, permaneceu durante um tempo em Efraim, ficou ali com os discípulos. E um ponto precisa ser considerado aqui, já que a Páscoa está se aproximando. Um ponto precisa ser considerado aqui, que foi o que mais me chamou a atenção. Jesus, quando ele se afasta de Jerusalém, quando ele se afasta de lugares cheios de sumos sacerdotes, é para mostrar que ele é o verdadeiro sumo sacerdote e somente aqueles que de fato creem vão acompanhá-lo. Não vão ficar escutando as palavras dos judeus, dos fariseus. Aqueles que realmente seguem a Jesus vão acompanhá-lo, como foi o caso dos discípulos. E mais do que isso, não é Jesus que vai ser preso. Não é Jesus que vai ser forçosamente preso. Não. Ele se entrega. O grande ponto de Jesus se afastar, no fim das contas, de tudo isso, de toda essa balbúrdia, de toda essa perseguição, é que ele se entrega livremente para mostrar que ele, sendo filho de Deus, ele vai cumprir a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Que todos sejam salvos, que alcancem a verdade e que recebam a vida eterna na salvação que vem do alto pelo próprio Senhor Jesus Cristo. É ele quem se entrega e se dá livremente. Não precisam prendê-lo, não precisam obrigá-lo a nada. Ele se entrega livremente, sem reclamar, sem dizer uma palavra. E ali começa o verdadeiro Calvário. Depois da agonia no Getsemane, ali começa o caminho do Calvário. Com a livre entrega total do nosso Salvador para nos livrar de todo pecado, nos libertar de toda angústia e nos dar a paz definitiva que Ele nos prometeu. Que nós possamos confiar verdadeiramente nisso. Que possamos confiar que a paz vem do Senhor, como diz São Francisco. Se algo roubou a paz do meu coração, é porque tomou o lugar de Deus. Abramos os nossos corações e deixemos que o lugar de Deus esteja verdadeiramente pronto para que Ele possa entrar, habitar e nos dar a paz que excede todo o entendimento, como nos diz São Paulo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com sua Mãe Maria Santíssima e seu Paizinho São José.
Que as bênçãos de Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós com sangue e água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz do bom Deus permaneça em vossos corações e até o próximo momento de meditação, meus irmãos e irmãs.